Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Ideobrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração, canal que tem como principal propósito e objetivo levar para você mensagem, orações e todos os conteúdos relacionados à palavra de Deus para abençoar você e sua família. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Seja você também um semeador de oração. Inscrevendo-se no nosso canal, você será um semeador de oração e ajudará outras pessoas a serem abençoadas através da oração e de todos os conteúdos que aqui são postados nesse canal. Aqui nós temos conteúdos de reflexão da palavra, ensinamentos bíblicos. Nós temos também orações, aonde nós estamos orando aqui por todas as famílias da terra, orando por todos aqueles que estão inscritos no canal. Abençoe este canal, compartilhe os nossos vídeos. Amados, nesse momento, eu gostaria de, antes de iniciar aqui este conteúdo, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram aqui no canal. Você que já se inscreveu desde o começo aqui de nossa jornada, você que se inscreveu no meio do caminho, e você que tem feito a sua inscrição atualmente, eu quero deixar e externar de todo o coração o meu muito obrigado e os meus agradecimentos, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Amados, eu vou compartilhar com vocês hoje aqui mais um assunto aqui, como falado, anteriormente, sempre em cada vídeo que eu posto aqui, em cada conteúdo, que nós vamos estar sempre compartilhando aqui algo relacionado à palavra de Deus, aos ensinamentos. Em breve eu vou voltar aqui a postar vídeos também, onde eu vou estar orando por todos vocês, tá bom? Vou estar orando pelos inscritos no canal, orando pelos familiares de vocês e orando por todas as famílias da terra. Afinal, a palavra do nosso Deus diz que o Senhor nosso Deus, Ele acha algo agradável quando nós oramos por todas as pessoas e em todos os lugares. É sempre bom nós estarmos orando uns pelos outros, para que o Senhor Ele venha estender as suas mãos e abençoar as nossas vidas por meio da sua bondade e da sua misericórdia. Então, amados, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui. Você está vendo aí no lado direito, escrito aí em letras amarelas, Estudo da palavra Amém. Sim, isso mesmo. É isso que eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco. Nós vamos falar um pouco sobre essa palavra, que é uma palavrinha pequena para nós, mas nós vamos ver a origem dessa palavra, Como eu estou sempre trazendo aqui à luz do hebraico. Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita no idioma hebraico, ela foi escrita em hebraico, em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Da língua grega surgiu o latim, do latim veio a língua portuguesa, Esse português que nós falamos aqui é um pouco diferente de Portugal, por causa da questão da miscigenação, A colonização do Brasil por Portugal, e toda essa história que nós já aprendemos sobre desde o descobrimento do Brasil, Aquele conceito que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500, por
Pedro Álvares Cabral, né, que veio com toda aquela sua esquadra, caravelas, Santa Maria, Pinta, né, naquelas expedições ali, chefiada por Américo Vespúcio e todo esse conceito que nós aprendemos aí na escola, né? E aí a gente sabe que teve a questão da escravatura, depois teve a abolição da escravatura, e aí como o português é uma língua europeia, né, que veio do latim, o latim veio do grego, então aqui no Brasil sabemos que através dos conceitos que nós aprendemos da nossa educação, desde a nossa educação primária lá, que a língua que deveríamos falar aqui no Brasil é a língua do Tupi-Guarani, que é uma língua indígena, né, falado por boas partes aí das tribos indígenas, né? Mas não tem só um Tupi-Guarani nas tribos indígenas, né? Tem os Yanomamis, os Aimorés, né? Os Taipós, os Xingus, mas segundo o conceito, a língua que deveríamos falar aqui no Brasil seria o Tupi-Guarani, mas por causa da colonização, né, europeia, né, de Portugal, então a nossa língua aqui ficou sendo esse português aqui, que é um pouco diferente do português lá de Portugal. É por isso que quando você abre aqui um programa na internet, ou quando você compra um aparelho celular ou um computador, e aí se ele vem em inglês, né, em outra língua, e você vai colocar na configuração no português, aí tem a opção lá se é português Brasil ou se é só português. Sendo português Brasil, é o português nosso aqui que nós falamos. Se for só português, é o português de Portugal, com aquele sotaque. Tem um vídeo aí que eu dou um exemplo aí, né, da diferença das palavras do nosso português aqui, o português de Portugal, tá bom? Mas vamos iniciar aqui o nosso assunto aqui sobre a palavra amém. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Nós temos aqui uma introdução nossa aqui, eu vou lendo aqui e vou comentando com vocês aqui, tá bom? Existem algumas palavras e expressões que nos impressionam, né? E causam um forte impacto em nossa vida por causa do seu significado, e se tratando das palavras da Bíblia Sagrada, veremos uma que certamente nos deixaria impressionado com o seu conceito original, que é a palavra amém, tá bom? Então vamos aqui na continuidade. Essa palavra é conhecida no cristianismo como assim seja, né? Desde quando nós conhecemos a igreja brasileira, né? A igreja evangélica brasileira, ou igreja protestante, né? Que alguns chamam igreja protestante, outras chamam igreja evangélica, né? Em uma forma geral é conhecida como cristianismo, né? Mas a igreja aqui do Brasil, nós aprendemos essa palavra amém, que é falada na igreja amém, sempre nos cultos, né? Ouve-se essa palavra amém, né? Por exemplo, quando chegamos na igreja e o pastor ou um ministro que vai ministrar ali no culto uma palavra, ele fala: eu saudo, né, todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aí todo mundo responde amém, né? Ou quando está falando-se algum assunto, ou na ministração, ou numa pregação de uma palavra, sempre tem alguém, algum irmão que está no culto, ele fala amém, Deus, né? E nós aprendemos no conceito da igreja aqui brasileira, que o significado da palavra amém, amém significa assim seja, né? Amém de recepção, amém de confirmação, né? Amém de esperança, né? Então nós aprendemos que o significado da palavra amém é assim seja. Está certo ou errado? Bom, não está errado, né? Também não está tão certo, então vamos dizer assim que não está errado, né? Mas nós vamos ver de uma forma melhor aqui,
de uma forma mais autêntica, de uma forma mais original aqui o conceito dessa palavra, tá bom? Trazendo um sentido de concordância e também confirmação, que eu já falei aqui com vocês, que é o sentido que nós aprendemos aqui sobre a palavra amém, tá bom? Segundo o Talmud, a palavra amém é um acrônimo formado pelas iniciais da frase hebraica, que é essa frase aqui, tá bom? Que está em vermelho aí, que você está vendo, que é El Melech Ne'ema, cuja tradução é Deus é um rei fiel. Conceito original da tradução. Então a palavra em hebraico, essa palavra amém, ela vem dessa frase aí, ó, El Melech Ne'ema, cuja tradução é Deus é um rei confiável ou fiel. Conceito original da tradução. Por exemplo, o significado original da palavra, podemos dizer assim, Deus é um rei fiel, ou seja, Deus é fiel. Quando alguém fala Deus é fiel, é o conceito original da palavra amém. Mas pastor, essa frase aí é bem diferente da palavra amém. Pois é isso aí que nós vamos continuar falando sobre isso, né? O que é acrônimo? Eu falei para vocês que amém é um acrônimo de uma frase original que é Melech Ne'ema, e traduzido para nós aqui é Deus é fiel, ou Deus é um rei fiel. Por que Deus é um rei fiel? Já falei que a palavra Melech significa rei, tá bom? Então o que é um acrônimo? Acrônimo significa uma abreviatura de uma frase, isso mesmo que você está ouvindo. Acrônimo é uma abreviatura. Por exemplo, o cadastro de pessoa física, né? Qual é a abreviatura do cadastro de pessoa física? CPF. CPF significa Cadastro de Pessoa Física. Outro exemplo, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Qual é a abreviatura? CNPJ. Né? Aí alguém abre uma empresa e fala assim... Aí alguém fala, qual é o CNPJ da sua empresa? Aí tem lá aquela numeração. Mas CNPJ é uma abreviatura. Um nome é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Que é um tipo de autoridade, né? E CPF, alguém fala assim, me dê um documento seu de CPF. Mas o nome não é CPF. CPF é uma abreviatura, é um acrônimo. O nome é Cadastro de Pessoa Física, né? É um tipo de uma identidade que você tem específica, porque temos uma outra identidade também, que é o RG, que é um registro geral. Por que chama-se registro geral? Porque ali tem o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe, o nome dos nossos avós, o cartório, o nome do tabelião, juiz ou assinante lá, tem ali no registro geral, que nós conhecemos como carteira de identidade. Mas o CPF, ele é uma identidade específica. O CPF, que é o cadastro de pessoa física, ele diz que tipo de pessoa é você, tá bom? No meio da sociedade. No caso da pessoa jurídica, te fala que você é uma pessoa que você tem uma autoridade, tá bom? Um tipo de autoridade relacionado a uma movimentação financeira, né? Relacionada a negociações, né? De uma certa forma é um tipo de uma autoridade, tá bom? Então acrônimo é isso aí, grave bem isso. O que é acrônimo? Acrônimo é uma abreviatura, como nós temos aqui CPF, né? CNPJ, mas o nome do documento não é CNPJ, é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. CPF, Cadastro Nacional de Pessoa Física. Então é esse o nome do documento, um nome em frase, mas o nome é abreviado, resumido, usamos essas pequenas letras aí. A mesma coisa se sucede com a palavra amém, gente, porque amém está na nossa fonte, nas nossas letras, tá bom? Nas letras hebraicas, tá certo? As letras iniciais para a palavra amém, tá bom?
é a letra Aleph, a letra o Mem e a letra Nud, entendeu? Para fazer a palavra Amém. O Amém deles não é como o nosso tem um M no final, o deles tem um N, que é Amém, tá bom? E é as iniciais da palavra, tá bom? A palavra Amém aparece pela primeira vez no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 5, versículo 22. E depois no Novo Testamento em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 21, certo? É só uma referência bíblica para a meditação. Essa expressão, ao longo do tempo, passou da ordem jurídica israelita para a ordem litúrgica cristã, né? Que essa palavra geralmente desde os filhos de Israel, como lá quando eles começaram a ser nação, eles usavam entre eles. Depois, até hoje aí veio essa palavra viajando no templo e sendo falada, transitando nas igrejas, né? De forma religiosa. Amém também se tornou uma expressão popular. Quando o indivíduo fala para outra pessoa que aquilo que ela almeja vai acontecer, certo? Conforme dá esperança e fazer com que a pessoa tenha fé, então se fala assim, amém, né? Quando alguém diz assim, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir uma porta, aí alguém fala amém, né? No sentido de uma esperança, de não, eu tomo posse, né? Mais ou menos assim. Vamos aqui à explicação do professor. Eu falei para vocês que a palavra amém, né? Ela vem de uma frase que é El Melech Ne'ema. Você viu lá no começo, né? Do slide lá no começo, ela escrito na nossa letra, mas em hebraico aqui, ó ela aqui, ó, tá vendo? El Melech Ne'ema, tá bom? Em hebraico, tá bom? A palavra amém, aqui, tá vendo? Tá em hebraico, amém, que eu falei para vocês, Aleph, Men e Nud, tá bom? Olha ela aqui, tá vendo? El, Melech, Ne'ema, tá certo? Esse El aqui, ó, tá aqui, ó, nessa letra aqui, que é o Aleph, tá bom? Melech tá na inicial aqui do Men e Ne'ema tá aqui, ó, no Nud. Então, amém, ela é uma frase reduzida para uma abreviatura para um acróstico, ela fica assim, ó, dessa forma aqui, ó, tá bom? Amém, amém, tá bom? E a frase inteira é ela aqui, ó, o Aleph aqui, tá vendo? Esse Aleph aqui é esse, tá bom? El, o Men aqui, ó, de Melech, tá bom? O Ne'ema, ó, ele aqui, o Nud aqui, ó, Aleph, Men, Nud, Aleph, Men e Nud, tá bom? El, Melech, Ne'ema, que aqui é a forma transliterada, tá bom? Deus é um rei confiável, ou Deus, ele é um rei fiel. E transliteração, eu já falei para você, significa escrever as letras de um idioma que não sabemos discernir. Escrevemos em nossa letra de origem para nos possibilitar pronunciar as palavras desse idioma da mesma forma que os nativos desse idioma eles pronunciam, tá bom? E tradução significa colocar o significado da palavra ou frase de um determinado idioma em nossa língua portuguesa, tá bom, queridos? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? E nós vamos nos encontrar aqui em breve com mais conteúdos aqui no canal, tá bom? Eu vou estar dando seguimento aqui dos conteúdos e nós vamos estar nos encontrando aqui, tá bom? Shalom Adonai e Lei Traote. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal. Fiquem todos com Deus.